Uma segunda maneira, uma segunda diretriz para nós entendermos o livro dos Salmos é que ele também conserva, ele também preserva partes da história. E quando a gente diz história, é claro que não é dia, hora, mês, local, nome de presidente, prefeito, vereador, não tem nada disso, né? Mas há elementos dentro dos cânticos que se levam a um contexto onde a gente recupera esse valor da historicidade. No caso aqui, eu vou fazer apenas um breve resumo para a gente entender que o contexto histórico está ali presente no Salmo. Bom, a princípio, os Salmos eles são configurados na mesma estrutura do Pentateuco. Ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, eles registram aquilo que na literatura a gente vai aprender, que é a nomos, no grego, e a Torá no hebraico, que é o quê? A lei. No latim foi traduzido como norma, norma, normata, normans. O que essas palavras querem dizer? Como existe um distanciamento histórico, temporal, ou seja, o texto ele é escrito posterior ao acontecimento, vale aqui dizer que essas pequenas histórias curtas, com nomes de lugares, pessoas, serviram para preservar um princípio maior daquilo que ele vem chamar de lei. Aí, em alguns casos é a vida, em outros casos é a justiça, em outros casos é a terra, a promessa e vai por aí afora. Mas no todo a gente vai perceber que o Pentateuco preserva um conjunto de pequenas histórias, mas que remete a uma nação, a um local, a um movimento de pessoas, famílias, e que serviram para esse entendimento que a gente vai chamar de nação de Israel. Então, os Salmos contêm várias nuances desse contexto do Pentateuco, que é o quê? O período do tribalismo, o período das 12 tribos, os períodos dos patriarcas. Então, nós lemos e já conseguimos identificar isso claramente. Também os Salmos, eles vão remeter para um outro contexto, que é o contexto de quando Israel já se configura como uma nação, vamos aqui dizer, sedimentária, ou seja, já está fixada num território, com representantes, com liderança, que é a monarquia. E isso se dá propriamente após a transição do período dos juízes, e entramos então já com o rei Saul, depois Davi, Salomão, Jeroboão, Roboão, divisão dos 2 reinos, e temos aí uma configuração do que vai se chamar Estado ou Reino de Judá, capital Jerusalém, e Reino do Norte, capital Samaria. Judá, Israel. Bom, o que nós temos aqui é que alguns salmos ora remetem para esse contexto, ora para o contexto do Pentateuco. Então nós temos configurado isso. E há também salmos que vão registrar a memória, a esperança, a salvação e também alguns alertas sobre as nações inimigas, principalmente em terras estranhas, que é quando tem o desterro, quando tem a retirada do povo de Deus e enviado para a Babilônia. E já digo aqui que o templo estava e era na cidade de Jerusalém, mas com a ida do povo para a Babilônia, não tem templo. Então, é
uma classe de sacerdote chamado tradição sacerdotal, que vai preservar o culto em terra estranha, fora do templo. Por isso que surgem as sinagogas, ou seja, os santuários semelhantes ao templo. E uma marca presente que tem da presença de Deus com o seu povo na época do exílio é a Torá, a cópia da lei. Então, os salmos trazem isso muito ricamente. E, por final, quando há a volta, alguns hinos também registram essa memória de libertação, de restauração, de redenção, de novos tempos, que é assim como nós chamamos de pós-exílio.